Imaginem receber uma mensagem dos próprios pais dizendo que vocês não são bem-vindos na própria casa. Que a família escolheu outra pessoa no lugar de vocês. Foi exatamente isso que aconteceu comigo numa terça-feira qualquer, quando meu telefone vibrou com uma notificação do WhatsApp que mudaria minha vida para sempre. Não venha ao jantar hoje. A Marina não se sente confortável com sua presença. Marina, a namorada do meu irmão há apenas 8 meses, que conseguiu em tão pouco tempo virar minha própria família contra mim. E se vocês acham que essa história é apenas sobre ciúmes entre cunhadas, vocês estão muito enganados. Antes de continuar, se vocês querem saber como essa história termina e descobrir a verdade chocante que eu descobri sobre Marina, se inscrevam no canal e ativem o sininho, porque vocês não vão acreditar no que está por vir. Meu nome é Sofia, tenho 28 anos, e sempre fui muito próxima da minha família. Meus pais, João e Carmen, sempre foram presentes, e meu irmão, Lucas, 2 anos mais novo, era meu melhor amigo. Éramos uma família unida, daquelas que se reunia todo domingo para o almoço e compartilhava tudo uns com os outros. Até Marina aparecer. No começo, eu realmente tentei gostar dela. Quando Lucas a trouxe para casa pela primeira vez, ela parecia doce, educada, interessada em conhecer a família. Tinha 25 anos, trabalhava como designer gráfica e falava com uma voz suave que hipnotizava qualquer um. Meus pais ficaram encantados imediatamente. Mas eu percebi algo estranho nela desde o primeiro dia. A forma como seus olhos mudavam quando ninguém estava olhando. Como ela sorria de forma diferente quando estava sozinha comigo. Era sutil, quase imperceptível, mas estava lá. E agora, 8 meses depois, eu estava sendo banida da minha própria casa por causa dela. Mas o que minha família não sabia é que eu havia descoberto algo sobre Marina. Algo que explicava tudo. Algo que, quando revelado, destruiria não apenas o relacionamento dela com meu irmão, mas potencialmente nossa família inteira. A pergunta é: será que eu deveria contar a verdade, mesmo sabendo que isso poderia destruir tudo que amamos? Tudo começou há 8 meses, numa sexta-feira de outubro. Eu estava na cozinha ajudando minha mãe a preparar o jantar quando Lucas chegou em casa com um sorriso diferente no rosto. Era aquele sorriso bobo que só aparece quando alguém está completamente apaixonado. Mãe, pai, Sofia, eu quero apresentar vocês para alguém muito especial, ele disse, e foi até a porta buscar uma mulher que esperava timidamente na entrada. Marina entrou na nossa casa como se fosse uma princesa. Cabelos castanhos perfeitamente arrumados, vestido azul marinho elegante mas não exagerado, e um sorriso que iluminava o ambiente. Ela cumprimentou meus pais com educação exemplar, elogiou a decoração da casa e até trouxe uma sobremesa caseira. É um prazer conhecer a família do Lucas, disse ela com aquela voz melodiosa. Ele fala tanto de vocês que sinto como se já os conhecesse. Minha mãe derreteu na hora. Meu pai, que geralmente era mais reservado com as namoradas do Lucas, também ficou visivelmente impressionado. Ela sabia exatamente o que dizer, quando sorrir, como se comportar. Era perfeita demais. Durante o jantar, Marina contou sobre seu trabalho como designer gráfica, sobre como havia se mudado para nossa cidade há pouco tempo para começar uma nova vida, sobre como estava feliz por ter encontrado Lucas. Ela fazia perguntas sobre nossa família, demonstrava interesse genuíno em nossas vidas, e até ofereceu ajuda para lavar a louça. Que menina educada, sussurrou minha mãe para mim quando fomos buscar a sobremesa na cozinha. O Lucas escolheu bem desta vez. Eu concordei, mas havia algo que me incomodava. Talvez fosse o fato de ela ser perfeita demais. Ou talvez fosse a forma como ela me olhava quando ninguém mais estava prestando atenção. Não era um olhar hostil, mas havia algo por trás daqueles olhos castanhos que eu não conseguia decifrar. Depois do jantar, quando estávamos todos na sala conversando, Marina se ofereceu para ajudar a organizar as fotos de família que estavam espalhadas sobre a mesa de centro. Ela pegou cada foto com cuidado, fazia comentários carinhosos sobre nossa infância, sobre como éramos parecidos, sobre como nossa família parecia unida. Mas quando ela pegou uma foto minha da formatura da faculdade, algo mudou. Por uma fração de segundo, vi uma expressão estranha passar pelo seu rosto. Não foi raiva, nem inveja. Foi algo mais profundo, mais perturbador. Foi como se ela estivesse estudando a foto, memorizando cada detalhe. Você é muito bonita, Sofia, ela disse, mas sua voz soou diferente. Mais fria. Deve ter muitos pretendentes. Obrigada. Respondi, tentando ser natural. E você? Como conheceu meu irmão? Foi então que notei a primeira inconsistência. Marina hesitou por um segundo antes de responder, como se estivesse escolhendo cuidadosamente as palavras. Nos conhecemos num café, ela disse finalmente. Eu estava trabalhando no laptop e ele estava na mesa ao lado. Começamos a conversar.
E, o resto é história. Lucas sorriu e confirmou a versão, mas eu percebi que ele não acrescentou detalhes. Normalmente, meu irmão era do tipo que contava histórias com riqueza de detalhes, especialmente sobre momentos importantes. Mas desta vez, ele apenas assentiu e mudou de assunto. O resto da noite passou normalmente. Marina se despediu de todos com beijos no rosto e agradecimentos calorosos. Ela até me abraçou e disse que esperava que nos tornássemos amigas. Mas quando ela me abraçou, sussurrou algo no meu ouvido que me fez gelar. Nós vamos nos conhecer muito bem, Sofia. A forma como ela disse meu nome, com uma ênfase estranha, fez minha pele arrepiar. Quando me afastei para olhar seu rosto, ela estava sorrindo normalmente, como se nada tivesse acontecido. Naquela noite, não consegui dormir. Faz-se pensando na forma como Marina havia me olhado, na hesitação quando contou como conheceu Lucas, no sussurro estranho no meu ouvido. Talvez eu estivesse sendo paranoica, mas algo dentro de mim gritava que havia algo errado com aquela mulher. No dia seguinte, tentei conversar com Lucas sobre minhas impressões, mas ele estava nas nuvens. Para ele, Marina era perfeita, e qualquer comentário que eu fizesse soava como ciúme de irmã mais velha. Sofia, você sempre foi meio desconfiada com minhas namoradas, ele disse, rindo. Mas desta vez é diferente. Marina é especial. E eu acho que ela pode ser a mulher da minha vida. 8 meses depois, eu descobriria que Lucas estava certo sobre uma coisa: Marina realmente era especial. Mas não da forma que ele imaginava. E o que eu estava prestes a descobrir sobre ela mudaria nossa família para sempre. Nas semanas seguintes àquele primeiro jantar, Marina começou a se tornar uma presença constante em nossa casa. Ela aparecia nos finais de semana, sempre com algum presente pequeno mas bem pensado: flores para minha mãe, uma garrafa de vinho para meu pai, e para mim, sempre algo relacionado ao meu trabalho como jornalista. Vi este caderno numa livraria. E pensei em você, ela dizia, entregando-me um caderno de couro com meu nome gravado. Para suas anotações de reportagem. Era impossível não ficar impressionada com sua atenção aos detalhes. Marina lembrava de tudo: que minha mãe gostava de orquídeas, que meu pai colecionava vinhos tintos, que eu sempre carregava cadernos para anotar ideias. Ela estava construindo um relacionamento cuidadoso com cada membro da família. Mas comigo havia sempre algo a mais. Pequenos comentários que soavam como elogios, mas tinham um subtom estranho. Que sorte você ter esse trabalho flexível, Sofia. Deve ser bom não ter que se preocupar com estabilidade financeira como o resto de nós, ela disse numa tarde, enquanto tomávamos café na varanda. Na verdade, o jornalismo freelancer é bem estável, respondi, tentando manter o tom amigável. Alguns meses são melhores que outros. Ah, mas você ainda mora com os pais, né? Isso deve ajudar muito com as despesas. A forma como ela disse isso, com um sorriso doce mas olhos calculistas, me fez perceber que não era uma observação inocente. Era uma forma sutil de me diminuir, de me fazer parecer dependente e imatura diante da família. E funcionou. Nos dias seguintes, comecei a notar pequenos comentários dos meus pais sobre minha independência financeira, sobre como seria bom se eu conseguisse um emprego fixo, sobre como Marina era admirável por ter se mudado sozinha para uma cidade nova. Marina também começou a se inserir nas tradições familiares. Quando minha mãe mencionou que sempre fazia um bolo especial para o aniversário do Lucas, Marina se ofereceu para ajudar. Que receita linda, Dona Carmen. Posso anotar? Eu adoraria aprender a fazer para o Lucas. Minha mãe ficou radiante. Ela sempre quis ensinar suas receitas para alguém, e eu nunca demonstrei muito interesse em cozinhar. Marina estava preenchendo um espaço que eu havia deixado vazio. Mas foi durante a preparação do bolo que presenciei algo que me deixou ainda mais desconfiada. Eu estava no andar de cima quando desci para pegar um copo d'água e ouvi Marina e minha mãe conversando na cozinha. A Sofia sempre foi assim meio solitária, Marina perguntou com voz preocupada. Como assim, querida? Não sei, ela parece meio fechada, meio amarga. Deve ser difícil para vocês se preocuparem com ela. Uma mulher da idade dela, sem relacionamento. Sério, sem estabilidade, meu sangue ferveu. Parei na escada, ouvindo minha própria mãe defender Marina. Ah, a Sofia é só mais reservada mesmo. Ela já teve relacionamentos, mas nada muito sério. Ela é focada na carreira. Claro, claro. Eu só me preocupo porque, bem, às vezes pessoas que ficam muito tempo sozinhas podem ficar meio ressentidas com a felicidade dos outros, sabe? Espero que ela não se sinta ameaçada pela minha presença na família. Desci as escadas fazendo barulho de propósito. Quando entrei na cozinha, Marina me cumprimentou com um sorriso radiante, como se não tivesse acabado de plantar sementes de dúvida sobre mim na cabeça da minha própria mãe. Sofia, que bom que você desceu.
Sua mãe estava me ensinando a receita. Do Lucas. Que mãe especial você tem. A partir daquele dia, comecei a prestar mais atenção nas conversas de Marina com minha família. Ela tinha uma habilidade impressionante de fazer comentários que pareciam inocentes, mas que sempre me colocavam numa luz negativa. Quando meu pai comentou sobre um artigo que eu havia publicado, Marina disse: "Que interessante. Deve ser difícil escrever sobre assuntos tão pesados o tempo todo. Não te deixa meio pessimista?" Quando Lucas mencionou que eu havia cancelado um encontro para trabalhar, Marina suspirou: "Coitada da Sofia, sempre trabalhando. Ela não sabe como é importante equilibrar trabalho e vida pessoal." Cada comentário era uma pequena agulhada, tão sutil que seria impossível confrontá-la sem parecer paranoica. Mas o efeito cumulativo estava funcionando. Eu podia ver nos olhos da minha família uma preocupação crescente sobre minha atitude negativa e minha dificuldade em me relacionar. O pior de tudo era que Marina estava certa sobre uma coisa: eu estava ficando ressentida. Não com a felicidade do Lucas, mas com a forma como ela estava manipulando minha família contra mim. A situação chegou ao ponto de ruptura numa tarde de domingo. Estávamos todos almoçando juntos quando minha mãe comentou sobre uma vizinha que havia se separado recentemente. "Coitada da Márcia", disse minha mãe. 40 anos e voltando para a casa dos pais. Marina balançou a cabeça com falsa compaixão. "É triste mesmo. Mulheres que não conseguem manter relacionamentos acabam dependendo da família para sempre. Deve ser muito frustrante para os pais." Ela me olhou diretamente quando disse isso, com aquele sorriso doce que eu já conhecia tão bem. Foi a gota d'água. "Marina", eu disse, tentando manter a voz calma, "você tem algum problema comigo?" O silêncio na mesa foi ensurdecedor. Marina arregalou os olhos, como se estivesse chocada com minha pergunta. "Sofia, por que você está dizendo isso?" "Eu adoro você." "Então por que você sempre faz comentários sobre minha vida pessoal? Sobre eu morar com meus pais, sobre meus relacionamentos, sobre meu trabalho?" Eu não entendo. Eu só me preocupo com você. Somos família agora." Lucas me olhou com desaprovação. "Sofia, o que deu em você? A Marina só está sendo carinhosa." "Karen Rosa?" Eu ri, mas não havia humor na minha voz. "Ela passa o tempo todo fazendo comentários passivo-agressivos sobre mim." "Sofia, você está exagerando", disse meu pai, claramente desconfortável. Marina começou a chorar. Lágrimas perfeitas escorrendo pelo seu rosto perfeito. Eu sinto muito se você interpretou mal alguma coisa que eu disse. Eu realmente só queria ser sua amiga. Talvez eu tenha me expressado mal." E assim, em questão de segundos, eu me tornei a vilã da história. A irmã ciumenta que atacou a namorada doce em defesa do irmão. Mas o que nenhum deles sabia era que Marina havia cometido um erro naquele dia. Um erro que me daria a primeira pista real sobre quem ela realmente era. E essa pista me levaria a uma descoberta que mudaria tudo. Depois daquele almoço desastroso, a atmosfera em casa mudou completamente. Meus pais começaram a me tratar como se eu fosse uma bomba relógio prestes a explodir. Lucas mal falava comigo, e quando falava, era sempre para defender Marina ou para me repreender por meu comportamento inadequado. Marina, por sua vez, intensificou sua campanha de manipulação. Agora ela não precisava mais ser sutil, afinal, eu já havia me mostrado como a irmã problemática, que não conseguia aceitar a felicidade do irmão. Eu realmente tentei ser amiga dela, ouvi Marina dizendo ao telefone numa tarde, quando pensei que ela não sabia que eu estava em casa. Mas ela é muito ressentida. Acho que ela tem ciúmes porque o Lucas finalmente encontrou alguém. O que mais me doía era ver como minha família havia comprado completamente a versão dela. Em questão de semanas, eu passei de filha querida para a ovelha negra da família. Cada interação era tensa, cada conversa parecia uma armadilha. Mas foi durante uma dessas conversas tensas que Marina cometeu seu primeiro erro real. Estávamos na sala, eu tentando assistir TV enquanto ela e Lucas faziam planos para o fim de semana. Marina estava contando sobre um restaurante novo que queria experimentar. "É um italiano autêntico", ela disse animada. "O chefe é de Nápoles, igual ao restaurante que eu costumava frequentar quando morava em São Paulo." Eu levantei a cabeça. "Você morou em São Paulo?" Pensei que tinha vindo direto de Minas Gerais. Marina hesitou por uma fração de segundo. "Ah, sim, eu morei em São Paulo por um tempo antes de vir para cá. Foi só um período curto." "Que bairro?" perguntei, fingindo interesse casual. "Perdizes", ela respondeu rapidamente. "Rápido demais." "Que? Legal. Minha amiga da faculdade mora lá. Talvez vocês se conheçam." "Qual era o nome do restaurante italiano que você frequentava?" Desta vez, a hesitação foi mais longa. "Ah, era Il Giardino. Mas fechou há um tempo." "Mentalmente."
E o Giardino, Perdizes, São Paulo. Nos dias seguintes, comecei a prestar mais atenção às histórias de Marina. Pequenas inconsistências começaram a aparecer. Ela dizia que havia estudado design gráfico na UFMG, mas quando meu pai mencionou um professor conhecido de lá, ela mudou de assunto rapidamente. Ela falava sobre sua família em Minas, mas nunca dava detalhes específicos sobre a cidade natal. Decidi investigar por conta própria. Comecei pelo restaurante e o Giardino. Uma busca rápida no Google mostrou que realmente existia um restaurante com esse nome em Perdizes, mas ele havia fechado há mais de 5 anos. Se Marina havia morado em São Paulo recentemente, como ela alegava, não poderia ter frequentado esse restaurante. Pequena mentira, mas mentira mesmo assim. Continuei investigando. Procurei por Marina Santos, o sobrenome que ela usava, nas redes sociais. Encontrei alguns perfis, mas nenhum que batesse com a descrição dela. Estranho para uma designer gráfica de 25 anos não ter presença online. Foi quando decidi ser mais direta. Numa tarde em que Marina estava em casa ajudando minha mãe com o jantar, perguntei casualmente: Marina, você tem Instagram? Adoraria seguir seu trabalho de design. Ela parou de picar os legumes por um segundo. Eu não uso muito redes sociais. Prefiro manter minha vida privada. Nem para mostrar seu trabalho profissional. Eu trabalho mais com clientes locais. Boca a boca, sabe como é. Mais uma resposta evasiva. Naquela noite, decidi fazer uma investigação mais profunda. Usei meus contatos de jornalista para fazer algumas verificações. Pedi para uma amiga que trabalhava em recursos humanos verificar se existia registro de uma Marina Santos formada em design gráfico pela UFMG nos últimos anos. A resposta chegou 2 dias depois: não havia nenhum registro. Meu coração disparou. Marina estava mentindo sobre sua formação. Mas isso era só o começo. Decidi verificar outras informações que ela havia dado. Liguei para alguns estúdios de design gráfico da cidade, perguntando se conheciam o trabalho de Marina Santos. Nenhum conhecia. Comecei a me perguntar: quem era Marina realmente? Foi então que me lembrei de algo. No primeiro dia em que ela veio jantar em casa, quando estava olhando nossas fotos de família, ela havia segurado minha foto da formatura por mais tempo que as outras. E aquela expressão estranha no rosto dela. Peguei a foto e a examinei cuidadosamente. Era uma foto simples, eu com a beca de formatura, sorrindo ao lado dos meus pais. Nada de especial, aparentemente. Mas então me lembrei de outra coisa. Marina havia dito que se mudou para nossa cidade para começar uma nova vida. Porque alguém de 25 anos, supostamente bem-sucedida em sua carreira, deixaria tudo para trás para começar do zero em uma cidade menor? E por que ela havia escolhido especificamente nossa cidade? E mais importante, por que ela havia escolhido meu irmão? Essas perguntas me assombravam, mas eu ainda não tinha respostas. Não até descobrir algo que mudaria completamente minha perspectiva sobre toda a situação. Foi numa quinta-feira à noite. Eu estava voltando tarde do trabalho quando vi Marina saindo de um café no centro da cidade. Ela estava com um homem mais velho, bem vestido, e eles pareciam estar tendo uma conversa intensa. O que me chamou a atenção não foi o fato de ela estar com outro homem, afinal, poderia ser trabalho. O que me chamou a atenção foi a linguagem corporal dela. Ela estava tensa, quase submissa, completamente diferente da Marina confiante que eu conhecia. E quando o homem entregou um envelope para ela, eu soube que havia tropeçado em algo muito maior do que simples mentiras sobre formação acadêmica. Marina não era apenas uma mentirosa. Ela estava envolvida em algo muito mais sério. E eu estava determinada a descobrir o que. Depois de ver Marina com aquele homem misterioso, não consegui mais fingir que estava tudo normal. Passei a noite inteira acordada, pensando no envelope, na postura submissa dela, na conversa tensa que presenciei à distância. Algo muito sério estava acontecendo, e eu precisava descobrir o que. Na manhã seguinte, decidi seguir Marina. Eu sabia que ela costumava sair de casa por volta das 10 da manhã, alegando que ia trabalhar ou fazer compras. Lucas sempre estava no escritório nesse horário, então ela ficava livre para fazer o que quisesse. Me posicionei numa cafeteria com vista para nossa rua e esperei. Às 10h15, Marina saiu de casa caminhando apressadamente. Ela não pegou o carro do Lucas, como costumava fazer. Em vez disso, caminhou até o ponto de ônibus. Seguia-a discretamente. Ela desceu no centro da cidade e entrou num prédio comercial antigo. Esperei alguns minutos antes de entrar e verificar os nomes nas placas de Ontario. A maioria eram escritórios de advocacia e contabilidade, nada que explicasse a presença de uma designer gráfica. Subi até o 3º andar, onde havia visto Marina entrar no elevador. O corredor estava vazio, mas ouvi vozes vindas de uma das salas.
Reconheci imediatamente a voz de Marina, mas ela soava diferente, mais dura, mais profissional. Os prazos estão sendo cumpridos, ela dizia. A família já confia em mim completamente. Mais algumas semanas e eu terei acesso a tudo que você precisa. Meu sangue gelou. Acesso a quê? E quem era? Você? Uma voz masculina respondeu, mas não consegui distinguir as palavras. Então ouvi Marina novamente. A irmã está sendo um problema. Ela desconfia de alguma coisa. Talvez seja a hora de acelerar o processo. A irmã. Ela estava falando de mim. Tentei me aproximar mais da porta. Mas o piso antigo rangeu sob meus pés. As vozes pararam imediatamente. Corri para o elevador e desci o mais rápido possível, meu coração batendo descompassado. Marina estava envolvida em algum tipo de esquema, e minha família era o alvo. Passei o resto do dia tentando processar o que havia ouvido. Acesso a tudo que você precisa. O que isso significava? Dinheiro? Informações? E quem era o homem com quem ela estava falando? Naquela noite, durante o jantar, observei Marina com outros olhos. Ela estava particularmente carinhosa com meus pais, fazendo perguntas sobre o trabalho do meu pai, sobre as finanças da família, sobre os planos de aposentadoria deles. Que bom que vocês têm uma situação financeira estável, ela disse, sorrindo docemente. Deve ser tranquilizador saber que podem contar com a casa própria e as economias. Meu pai, sempre orgulhoso de sua estabilidade financeira, começou a falar sobre os investimentos que havia feito ao longo dos anos. Marina ouvia atentamente, fazendo perguntas específicas sobre valores e instituições financeiras. Eu queria gritar, queria alertar meus pais sobre o que estava acontecendo, mas sabia que eles não acreditariam em mim. Não depois de eu ter atacado Marina sem motivo aparente. Decidi que precisava de provas concretas. No dia seguinte, voltei ao prédio comercial. Desta vez, esperei do lado de fora até ver Marina sair. Então subi até o terceiro andar e procurei pela sala onde ela havia estado. A placa na porta dizia: Consultoria Empresarial, R. Mendes. Anotei o nome e decidi investigar mais tarde. Quando cheguei em casa, encontrei uma cena que me fez perceber que o tempo estava se esgotando. Marina estava na sala com meus pais, e todos tinham expressões sérias. Sofia, disse minha mãe quando me viu, precisamos conversar. Sentei-me, já sabendo que não seria uma conversa agradável. A Marina nos contou que você a seguiu hoje. Disse meu pai, com voz decepcionada. Que você está perseguindo ela. Olhei para Marina, que estava sentada ao lado do Lucas com lágrimas nos olhos. Ela havia me visto no prédio. Eu não estava perseguindo ninguém, respondi, tentando manter a calma. Eu estava no centro fazendo algumas coisas e a vi por acaso. Sofia, disse Lucas, isso precisa parar. Você está assediando minha namorada. Está fazendo perguntas sobre ela para outras pessoas, investigando a vida dela como se ela fosse uma criminosa. E se ela for, as palavras saíram da minha boca antes que eu pudesse me controlar. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marina soluçou mais alto. Eu não entendo por que ela me odeia tanto. Eu só quero fazer parte desta família. Sofia, disse minha mãe, com voz firme, você vai parar com isso agora. Marina é uma moça maravilhosa, e se você não consegue aceitar a felicidade do seu irmão, talvez seja melhor você procurar sua própria vida. Minha própria vida, repeti, incrédula. Talvez seja hora de você sair de casa, disse meu pai. Você tem 28 anos, Sofia. É hora de crescer e parar de criar problemas para esta família. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Minha própria família estava me expulsando de casa por causa de uma mulher que eles conheciam há apenas 8 meses. Vocês estão cometendo um erro, disse, levantando-me. Ela não é quem vocês pensam que é. Chega, gritou Lucas. Chega dessa paranoia. Marina é a melhor coisa que aconteceu na minha vida, e você não vai destruir isso. Subi para meu quarto e fechei a porta. Precisava de provas, e precisava delas rapidamente. Mas primeiro, precisava descobrir quem era R. Mendes e o que exatamente Marina estava planejando. Porque uma coisa eu tinha certeza, ela não estava apenas tentando se casar com meu irmão por amor. Ela estava executando um plano muito mais sinistro, e minha família estava caminhando direto para uma armadilha. A pergunta era, eu conseguiria expor a verdade antes que fosse tarde demais? Parem, gritei, correndo em direção à mesa. Não assinem nada. Meus pais me olharam como se eu tivesse enlouquecido completamente. Lucas se levantou, bloqueando meu caminho. Sofia, o que você está fazendo? Você não mora mais aqui. Ela não é quem vocês pensam. Gritei, tentando passar por ele. Ela é uma criminosa. Uma estelionatária. Marina se levantou calmamente, com aquele sorriso sereno que eu já conhecia tão bem. Mas desta vez, eu podia ver a frieza calculista por trás dele. Sofia, você
está claramente perturbada, ela disse, com voz suave. Talvez devêssemos chamar alguém para te ajudar. Eu tenho provas, gritei, tirando a pasta que Roberto havia me dado da bolsa. Ela se chama Carla Mendes. É casada. Tem ficha criminal. Espalhei os documentos sobre a mesa, por cima dos papéis que eles estavam assinando. Fotos da ficha policial, registros criminais, documentos falsos, tudo estava ali. O silêncio na sala foi ensurdecedor. Meu pai pegou uma das fotos da ficha policial e a examinou cuidadosamente. Era claramente Marina, mesmo com o cabelo diferente. Isso é você? Ele perguntou, olhando para Marina. Por uma fração de segundo, viu pânico nos olhos dela. Mas ela se recuperou rapidamente. É claro que não, disse, com voz indignada. Sofia está tão desesperada para me afastar desta família que está inventando evidências falsas. Falsas, repeti, incrédula. Pai, olha a foto. É ela. Minha mãe pegou outros documentos, examinando-os com atenção. Sofia, onde você conseguiu isso? Contratei um detetive particular. Marina, ou melhor, Carla, é uma criminosa profissional. Ela faz parte de uma quadrilha que aplica golpes em famílias. Lucas balançou a cabeça. Sofia, isso é loucura. Você falsificou documentos para incriminar a Marina? Eu não falsifiquei nada. Liguem para a polícia. Verifiquem os documentos. Marina começou a chorar, lágrimas perfeitas, como sempre. Eu não acredito que você chegou a esse ponto, Sofia. Falsificar documentos criminais, isso é crime. Eu não falsifiquei nada, gritei, frustrada. Por favor, só verifiquem. Liguem para a polícia. Meu pai olhou para os papéis novamente. Depois para Marina, depois para mim. Eu podia ver a confusão em seus olhos. João, disse Marina, se aproximando dele, eu sei que isso é chocante, mas a Sofia está claramente tendo algum tipo de surto. Talvez ela precise de ajuda profissional. Surto. Repeti. Vocês estão sendo roubados. Esses papéis que vocês estavam assinando são transferências de propriedade. Ela vai roubar tudo de vocês. Lucas pegou os documentos que estavam sendo assinados. São investimentos imobiliários, Sofia. A Marina conhece uma empresa que... Empresa? Onde fica? Qual o nome completo? Vocês verificaram se ela existe. O silêncio que se seguiu me deu esperança. Finalmente, eles estavam fazendo as perguntas certas. Marina, disse minha mãe, com voz cautelosa, você pode nos dar mais detalhes sobre essa empresa de investimentos? Marina hesitou por um segundo que foi suficiente para plantar a semente da dúvida. Claro, ela disse finalmente. É a Mendes e Associados. Eles trabalham com investimentos imobiliários de alto rendimento. Mendes. O mesmo sobrenome do seu verdadeiro nome e do homem com quem ela se encontrava. Mendes, repeti. Como o homem com quem você se encontra no centro da cidade. Desta vez, a hesitação foi mais longa. Que homem? O homem mais velho, bem vestido, que te entrega envelopes. Rodrigo Mendes, seu ex-marido e parceiro de crime. O rosto de Marina empalideceu. Ela sabia que eu tinha informações específicas demais para estar inventando. Sofia, disse Lucas, mas sua voz soava menos convicta agora. Você está fazendo acusações muito sérias. Porque a situação é séria, respondi. Ela já fez isso com pelo menos 5 famílias. A última família perdeu tudo. O filho se suicidou. Marina se levanta bruscamente. Eu não vou ficar aqui ouvindo essas acusações absurdas. Então vá embora, gritei. Vá embora e nunca mais volte. Marina, espere, disse meu pai. Talvez devêssemos verificar algumas coisas. Verificar o quê, João? Marina se virou para ele, e pela primeira vez, vi raiva real em seus olhos. Vocês vão acreditar nas fantasias de uma mulher que está claramente com problemas mentais. Problemas mentais, repeti. Eu sou a única pessoa sã nesta casa. Sofia, disse minha mãe, se essas acusações forem verdadeiras, se esses documentos forem reais, eles são reais, insisti. Liguem para a polícia agora. Marina olhou para cada um de nós, calculando suas opções. Eu podia ver as engrenagens girando em sua cabeça. Sabem de uma coisa, ela disse finalmente, com uma voz completamente diferente, mais fria, mais dura, vocês merecem saber a verdade. Meu coração parou. Ela ia confessar? A verdade é que Sofia está certa sobre uma coisa, Marina continuou, com um sorriso que não tinha nada de doce. Eu não sou quem vocês pensam que sou. O silêncio na sala era absoluto. Mas ela está errada sobre tudo mais. Porque o que eu descobri sobre esta família é muito mais interessante do que qualquer golpe financeiro. Ela olhou diretamente para mim, e o que vi em seus olhos me fez gelar. Sofia, você realmente acha que foi coincidência eu ter escolhido seu irmão? Sua família? Minha mente estava correndo, tentando processar o que ela estava dizendo.
Eu não vim aqui pelo dinheiro de vocês, Marina continuou. Eu vim por algo muito mais valioso. O que você quer dizer? Perguntou meu pai, com voz trêmula. Marina sorriu, e foi o sorriso mais assustador que já vi na minha vida. Eu vim pela Sofia. O mundo parou. As palavras de Marina ecoaram na sala como um tiro, e eu senti como se o chão tivesse desaparecido sob meus pés. Por mim, consegui sussurrar. Marina riu, mas não era mais a risada doce e melodiosa que minha família conhecia. Era uma risada fria, calculista, quase cruel. Surpresa, Sofia. Você realmente achou que foi coincidência eu aparecer na vida do seu irmão justamente agora? Meus pais e Lucas nos olhavam em choque total, tentando processar o que estava acontecendo. Eu não entendo, disse Lucas, com voz quebrada. Marina, o que você está dizendo? Estou dizendo que vocês todos foram peças num jogo muito maior, ela respondeu, sem tirar os olhos de mim. Um jogo que começou há muito tempo, Sofia. Há 15 anos, para ser exata. 15 anos. Minha mente correu, tentando lembrar o que havia acontecido 15 anos atrás. Eu tinha 13 anos, estava no ensino médio, você não se lembra de mim, não é? Marina continuou. Mas eu nunca esqueci você. E então, como um raio, a memória voltou. Uma menina nova na escola, cabelos escuros, tímida, que tentava se enturmar. Carla alguma coisa. Carla Mendez. Carla Sassurai. Você estudou na minha escola. Finalmente, ela disse, aplaudindo sarcasticamente. A jornalista brilhante se lembrou. As memórias começaram a voltar em cascata. Carla era a menina nova que havia chegado no meio do ano letivo. Ela tentava desesperadamente se encaixar, mas havia algo nela que incomodava os outros alunos. Ela mentia sobre pequenas coisas, inventava histórias sobre sua vida, tentava comprar amizades com presentes caros que claramente não podia pagar. Você me humilhou, Marina disse, sua voz carregada de uma raiva que havia sido guardada por 15 anos. Na frente de toda a escola. A memória específica me atingiu como um soco. O incidente no pátio da escola. Carla havia inventado uma história sobre ter um namorado mais velho, um modelo famoso. Ela mostrava fotos que claramente havia tirado de revistas. Eu, com meus 13 anos e senso de justiça aguçado, a confrontei publicamente. Você me chamou de mentirosa na frente de todos, Marina continuou. Disse que eu era patética, que ninguém acreditava nas minhas histórias. Você riu de mim, Sofia. E todos riram junto. Eu me lembrava vagamente do incidente, mas para mim havia sido apenas uma discussão adolescente sem importância. Para ela, claramente, havia sido muito mais. Carla, disse meu pai, tentando intervir, isso foi há 15 anos. Vocês eram crianças. Ela se virou para ele com fúria. Você sabe o que aconteceu depois daquele dia? Eu tive que sair da escola. Minha mãe teve que me mudar de cidade porque eu não conseguia mais sair de casa sem ser ridicularizada. Vocês destruíram minha adolescência. Repeti. Eu nem me lembrava de você. Exato, ela gritou. Para você foi tão insignificante que nem se lembrava. Mas para mim foi tudo. Aquele dia mudou minha vida. Lucas estava pálido, olhando alternadamente para mim e para Marina. Marina. Carla, você namorou comigo só para se vingar da minha irmã. No começo, sim, ela admitiu sem remorso. Eu passei anos planejando como fazer Sofia pagar pelo que fez. Pesquisei sobre sua família, descobri onde vocês moravam, quem eram seus amigos, sua rotina. Eu sabia tudo sobre vocês antes, mesmo de conhecer o Lucas naquele café. O café, murmurei. Você não o conheceu por acaso. Claro que não. Eu estava seguindo há semanas, estudando seus hábitos. Sabia exatamente onde ele estaria naquela manhã. A revelação atingiu Lucas como uma bofetada. Você me usou. Inicialmente, sim. Mas então algo inesperado aconteceu. Sua voz suavizou ligeiramente. Eu comecei a gostar de você de verdade, Lucas. E da sua família. Vocês me trataram com mais carinho em 8 meses do que minha própria família em toda a minha vida. Então por quê? Começou minha mãe. Por quê? Sofia não parava de desconfiar de mim. Marina explodiu novamente. Ela estava arruinando tudo. Eu poderia ter tido uma vida normal com vocês, mas ela não deixou. Uma vida baseada em mentiras, gritei de volta. Você é uma criminosa. Tem ficha policial. Sim, tenho, ela admitiu. E sabe por quê? Porque depois que saí daquela escola, depois da humilhação que você me causou, eu não consegui mais confiar em ninguém. Aprendi que as pessoas são cruéis, que só se importam com elas mesmas. Então você decidiu se tornar cruel também? Eu decidi sobreviver. E quando descobri que tinha talento para certas atividades, bem, foi um caminho natural.
Roberto havia dito que ela era parte de uma quadrilha, que havia destruído outras famílias. E as outras famílias que você destruiu? Elas também te humilharam na escola. Marina hesitou. Isso foi diferente. Isso foi trabalho. Trabalho, repeti, incrédula. Você arruinou vidas. Um homem se suicidou. Isso não foi culpa minha, ela gritou, mas vi culpa em seus olhos. Ele não deveria ter. As coisas saíram do controle. E conosco? Perguntou Lucas, com voz quebrada. O que você ia fazer conosco? Marina olhou para ele, e por um momento, vi a mulher que ela poderia ter sido se as coisas tivessem sido diferentes. Eu não sei, ela admitiu. No começo, eu queria destruir Sofia como ela me destruiu. Queria que ela visse sua família escolher uma estranha no lugar dela. Queria que ela se sentisse tão sozinha e rejeitada quanto eu me senti. E conseguiu, disse, com amargura. Mas então eu comecei a amar vocês de verdade. E isso complicou tudo. Complicou como? Perguntou meu pai. Marina olhou para os documentos espalhados na mesa, as evidências de seus crimes, os papéis de investimento que meus pais quase assinaram. Porque Rodrigo não estava disposto a abrir mão do golpe. Ele disse que se eu não terminasse o trabalho, ele faria isso sozinho. E os métodos dele são mais diretos. Senti um arrepio na espinha. Mais diretos como? Vocês estão em perigo. Marina disse, olhando para cada um de nós. Rodrigo e os outros estão perdendo a paciência. Eles acham que eu estou me envolvendo emocionalmente demais. E estão certos? Perguntou Lucas. Marina olhou nos olhos. Sim, estão. Foi então que ouvimos o som de carros parando na frente da casa. Muitos carros. Marina empalideceu. Eles descobriram onde eu estou. Quem descobriu? Perguntei, mas já sabia a resposta. Rodrigo. E a quadrilha. Eles vieram terminar o trabalho. O som de passos se aproximando da porta da frente ecoou pela casa. Sofia, Marina disse, com urgência, eu sei que você não tem motivos para confiar em mim, mas precisa acreditar, eu não quero que nada aconteça com vocês. Então nos ajude, disse, olhando nos olhos dela. Eu vou tentar. Mas primeiro, vocês precisam saber de uma coisa. O quê? Rodrigo não é apenas meu ex-marido. Ele é meu irmão. E nesse momento, a porta da frente se abriu com violência. O som da porta sendo arrombada ecoou pela casa como um trovão. 3 homens entraram na sala, liderados por um homem alto e magro que eu reconheci imediatamente, era o mesmo que havia visto com Marina no café. Carla, disse ele, com voz gelada, você está atrasada. Marina, ou Carla, se posicionou entre nós e os homens. Rodrigo, não precisava vir aqui. Eu estava terminando o trabalho. Terminando, ele riu, mas não havia humor na sua voz. Você está há 8 meses, terminando este trabalho. E agora descobrimos que a família sabe quem você é. Rodrigo olhou para os documentos espalhados na mesa, as evidências que eu havia trazido. Seus olhos se estreitaram perigosamente. Vocês viram coisas que não deveriam ter visto, disse, olhando para cada um de nós. Rodrigo, por favor, Marina implorou. Eles não vão contar para ninguém. Podemos simplesmente ir embora. Ir embora, ele se virou para ela com fúria. Depois de 8 meses de trabalho? Depois de todo o dinheiro que investimos nesta operação? Você perdeu o juízo, Carla. Um dos outros homens, um sujeito corpulento com cicatrizes no rosto, se aproximou da mesa onde estavam os documentos que meus pais quase assinaram. Pelo menos ela conseguiu as assinaturas? Perguntou. Não, Rodrigo respondeu, examinando os papéis. Eles descobriram antes de assinar. Então não temos nada, disse o terceiro homem, mais jovem, com aparência nervosa. Temos testemunhas, Rodrigo corrigiu, olhando para nós com uma expressão que me fez gelar o sangue. Rodrigo, não, Marina disse, se colocando mais firmemente entre nós e eles. Eles são inocentes. Inocentes? Ele riu amargamente. Carla, você realmente se apaixonou por essas pessoas? Depois de tudo que passamos juntos. Eles me trataram como família, ela respondeu, com voz firme. Algo que você nunca fez. A expressão de Rodrigo mudou, tornando-se ainda mais perigosa. Família? Eu sou sua família. Eu cuidei de você quando nossos pais morreram. Eu te ensinei a sobreviver. Você me ensinou a roubar e mentir. Eu te ensinei a não ser uma vítima como você era na escola. As peças finalmente se encaixaram na minha mente. Rodrigo era o irmão mais velho de Carla. Ele havia moldado a raiva e humilhação dela em algo muito mais perigoso. Foi você, disse, olhando para Rodrigo. Você transformou ela nisso. Ele me olhou com interesse. Ah, você deve ser a famosa Sofia. A menina que humilhou minha irmãzinha na escola. Eu era uma criança. E agora é uma adulta que vai pagar. Pelas consequências das suas ações infantis. Lucas deu um passo à frente. Deixem minha irmã em paz. Se querem alguém, levem a mim.
Que tocante, Rodrigo disse sarcasticamente. Mas infelizmente, todos vocês sabem demais agora. O que vocês querem? Perguntou meu pai, tentando manter a voz firme. Originalment? Suas economias, sua casa. Seus investimentos. Um golpe limpo e simples. Rodrigo suspirou. Mas agora as coisas se complicaram. O homem corpulento se aproximou de nós. Chefe, o que fazemos com eles? Primeiro, vamos terminar o que viemos fazer. Onde estão os documentos bancários? Não vamos dar nada para vocês, disse minha mãe, com mais coragem do que eu esperava. Rodrigo fez um sinal, e o homem corpulento agarrou minha mãe pelo braço. Ela gritou de dor. Soltem ela, gritou meu pai. Então cooperem, Rodrigo disse calmamente. Tragam todos os documentos financeiros. Contas bancárias, investimentos, escritura da casa. Tudo. E se fizermos isso, vocês vão embora? Perguntou Lucas. Talvez, Rodrigo sorriu, mas seus olhos diziam o contrário. Marina olhou para mim, e vi desespero em seus olhos. Ela estava tentando me comunicar algo, mas eu não conseguia entender o que. Pai, disse, tentando ganhar tempo, não dê nada para eles. Já chamei a polícia antes de vir para cá. Era mentira, mas esperava que funcionasse, Rodrigo riu. Boa tentativa, Sofia. Mas estamos monitorando as comunicações da casa há semanas. Ninguém ligou para a polícia. Meu coração afundou. Eles estavam preparados para tudo. Chega de jogos, disse Rodrigo. Marcos, vá com o velho buscar os documentos. Se ele tentar alguma coisa, machuque a mulher. O homem corpulento, Marcos, empurrou meu pai em direção ao escritório. Minha mãe estava sendo segurada pelo homem mais jovem. Rodrigo se aproximou de mim. Quanto a você, Sofia, tenho planos especiais. Rodrigo, não, Marina disse, desesperada. Por favor, deixe ela em paz. Deixar em paz? Depois de tudo que ela fez com você? Com nós? Isso foi há 15 anos. Éramos crianças. E as consequências duraram 15 anos, ele gritou. Você acha que foi fácil ver minha irmã destruída? Sem conseguir fazer amigos, sem conseguir confiar em ninguém. Então a culpa é minha por tudo que vocês se tornaram? Perguntei, incrédula. A culpa é sua por ter plantado a primeira semente, Rodrigo respondeu. Tudo o que aconteceu depois foi consequência daquele dia. Isso é loucura. É justiça. FOI. Então que ouvi um som que me encheu de esperança. Sirenes de polícia se aproximando. Rodrigo também ouviu. Seu rosto se contorceu de raiva. Quem chamou a polícia? Eu, disse uma voz da porta. Todos se viraram. Roberto, o detetive particular, estava na entrada da sala com 2 policiais armados. Polícia. Todos no chão. O caos se instalou. Marcos largou meu pai e tentou correr. O homem jovem empurrou minha mãe e sacou uma arma. Rodrigo gritou ordens contraditórias. E no meio de tudo isso, Marina fez algo que mudou tudo. Ela se jogou na frente de mim quando Rodrigo sacou uma arma e apontou na minha direção. O tiro ecoou pela sala. Marina caiu no chão, sangue espalhando-se por sua blusa branca. Carla! Rodrigo gritou, correndo em direção a ela. Os policiais imobilizaram os outros 2 homens. Roberto correu para verificar Marina. Chame uma ambulância, gritou. Ajoelhei-me ao lado de Marina. Ela estava pálida, mas consciente. Por quê? Perguntei, pressionando a ferida para estancar o sangramento. Por que você fez isso? Ela sorriu fracamente. Por quê? Porque pela primeira vez em 15 anos, eu me senti parte de uma família de verdade. Você vai ficar bem, disse, mas as lágrimas escorriam pelo meu rosto. Sofia, ela sussurrou, eu sinto muito. Por tudo. Eu também, respondi. Eu sinto muito pelo que aconteceu na escola. Eu não sabia, eu sei, ela disse, apertando minha mão. Eu sei. As sirenes da ambulância se aproximavam, mas eu sabia que ainda havia uma última revelação por vir. Uma revelação que mudaria tudo o que eu pensava saber sobre aquele dia na escola. 15 anos atrás. Os paramédicos chegaram rapidamente e estabilizaram Marina antes de levá-la para o hospital. Rodrigo e os outros 2 foram presos em flagrante. A casa, que havia sido meu lar por toda a vida, agora estava cheia de policiais, peritos e fitas de isolamento. Roberto me explicou que havia chamado a polícia assim que percebeu que Marina não estava no hotel onde estava hospedada. Quando vi que ela havia sumido, soube que algo estava errado. Criminosos como Rodrigo não gostam de perder o controle da situação. Passamos horas na delegacia prestando depoimento. A história toda veio à tona, a quadrilha, os golpes anteriores, o plano contra nossa família, e principalmente, a obsessão de 15 anos que havia motivado tudo. Ela realmente fez tudo isso por causa de uma briga de escola? Perguntou o delegado, incrédulo. Não foi só uma briga, respondi, começando a entender a dimensão do que havia acontecido.
Foi o momento que definiu a vida dela. 3 dias depois, quando Marina estava estável no hospital, fui visitá-la. Ela estava pálida, mas acordada, olhando pela janela com uma expressão distante. Como você está? Perguntei, sentando na cadeira ao lado da cama. Viva, ela respondeu, com um sorriso triste. O que já é mais do que eu merecia. Marina. Carla, como devo te chamar? Meu nome verdadeiro é Carla. Marina foi só mais uma identidade falsa. Ela se virou para me olhar. Mas quando estava com sua família, pela primeira vez eu me senti como se pudesse ser qualquer pessoa que eu quisesse. Por que você fez isso? Todo esse plano elaborado, 15 anos de raiva. Por causa de uma discussão adolescente. Carla suspirou profundamente. Sofia, posso te contar algo que você não sabe sobre aquele dia na escola? Assenti. Você se lembra do que aconteceu antes de você me confrontar no pátio? Tentei me lembrar, mas os detalhes eram vagos. Não muito. Só me lembro de você contando aquela história sobre o namorado modelo. Você se lembra porque eu estava contando aquela história? Balancei a cabeça. Era meu aniversário de 14 anos, ela disse, com voz baixa. E ninguém havia me parabenizado. Ninguém nem sabia. Eu estava sozinha no pátio, comendo o lanche que eu mesma havia preparado, fingindo que não me importava que ninguém se lembrasse. Senti um aperto no peito. Então algumas meninas se aproximaram e começaram a conversar comigo. Pela primeira vez desde que havia chegado na escola, alguém estava prestando atenção em mim. Eu estava tão desesperada para impressioná-las, para fazer amigas, que inventei aquela história idiota sobre o namorado. Carla, eu só queria que alguém achasse que eu era interessante, que eu valia alguma coisa. Lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto. E então você apareceu. Ei. Memória começou a voltar com mais clareza. Eu me lembrava de ter visto um grupo de meninas rindo de algo, e quando me aproximei, ouvi Carla contando uma história obviamente inventada. Você não estava tentando ser malvada, Carla continuou. Você estava sendo honesta. Mas quando você disse na frente de todas que eu estava mentindo, que era patético inventar histórias para impressionar as pessoas, todas riram. Completei, a memória agora cristalina. E eu percebi que elas não estavam sendo minhas amigas. Elas estavam se divertindo às minhas custas, esperando eu fazer algo ridículo para poderem rir de mim. Senti náusea. Carla, eu não sabia, eu sei que você não sabia. Você era só uma menina de 13 anos sendo honesta. Mas para mim, naquele momento, você destruiu a única chance que eu achava que tinha de fazer amigos. E isso justifica tudo o que você fez depois? Não, ela disse firmemente. Not a justificar. Mas explica como uma menina de 14 anos pode se transformar numa criminosa de 29. Ficamos em silêncio por alguns minutos. Rodrigo me encontrou chorando em casa naquele dia, ela continuou. Ele já estava envolvido com pequenos crimes, e quando viu como eu estava destruída, ele me disse que as pessoas honestas como você eram ingênuas, que o mundo era cruel, e que a única forma de sobreviver era sendo mais esperta que os outros. Ele te manipulou. Ele me salvou, na cabeça dele. E na minha também, por muito tempo. Carla olhou para as próprias mãos. Mas quando conheci sua família, quando vi como vocês se tratavam com amor e respeito, eu percebi que Rodrigo estava errado. Que existem pessoas boas no mundo. Então por que você não parou? Por que não contou a verdade? Porque eu estava apaixonada pelo Lucas. E com medo de que, se vocês soubessem quem eu realmente era, me rejeitariam como todos sempre fizeram. E agora? Carla Sawyer Trustment. Agora eu vou para a prisão. Provavelmente por muito tempo. Carla, você salvou minha vida. Isso tem que contar para alguma coisa. Talvez. Mas eu ainda sou responsável pelos crimes que cometi. Pelas famílias que destruí. Ela pausou. Especialmente por aquele homem que se suicidou. O que realmente aconteceu com ele? Ele descobriu que havia perdido tudo por causa de mim. Que havia confiado em alguém que estava mentindo desde o primeiro dia. A culpa e a vergonha foram demais para ele. Carla fechou os olhos. Eu carrego essa culpa todos os dias. E agora? O que você vai fazer? Vou colaborar com a polícia. Vou contar tudo sobre a quadrilha, sobre todos os crimes. Talvez isso ajude outras famílias que foram prejudicadas. E depois? Depois vou tentar encontrar uma forma de viver com o que fiz. De me tornar a pessoa que sua família me fez acreditar que eu poderia ser. Levantei-me para ir embora, mas ela me chamou. Sofia? Sim? Obrigada. Por quê? Por me dar a chance de ser parte de uma família de verdade, mesmo que por pouco tempo. E por me lembrar de que existem pessoas boas no mundo. Saí do hospital com o coração pesado, mas também com uma estranha sensação de fechamento. A menina que havia sido humilhada 15 anos atrás finalmente havia encontrado paz,
mesmo que de uma forma que nenhum de nós poderia ter imaginado. Mas a história ainda não havia terminado. Porque quando cheguei em casa, encontrei Lucas sentado na sala, segurando uma carta que havia chegado pelo correio. Uma carta de Carla que mudaria tudo mais uma vez. O que é isso? Perguntei, vendo a expressão confusa no rosto do Lucas. Uma carta da Carla, ele respondeu, estendendo o envelope. Para mim. Chegou hoje de manhã. Ela deve ter enviado antes de tudo acontecer. Peguei a carta com mãos trêmulas. No envelope, estava escrito apenas, para a família Santos, com a letra cuidadosa que eu havia visto tantas vezes em bilhetes carinhosos que ela deixava pela casa. Você leu? Perguntei. Não consegui. Ainda estou tentando processar tudo o que aconteceu. Abri o envelope e comecei a ler em voz alta. Querida família Santos, se vocês estão lendo esta carta, significa que a verdade finalmente veio à tona. Eu escrevo estas palavras sabendo que provavelmente nunca terei a chance de dizê-las pessoalmente, porque sei que quando descobrirem quem eu realmente sou, não vão querer me ver nunca mais. Primeiro, preciso dizer que tudo começou como mentira, mas terminou como a verdade mais pura que já vivi. Sim, eu me aproximei de vocês com segundas intenções. Sim, eu menti sobre quem eu era. Mas o amor que senti por esta família foi real desde o primeiro dia. Lucas, meu querido Lucas, você me ensinou o que é ser amada incondicionalmente. Pela primeira vez na minha vida, alguém me olhava como se eu fosse preciosa. Você me fez acreditar que eu poderia ser uma pessoa melhor. Dona Carmen, a senhora me tratou como a filha que nunca teve a chance de ser. Suas receitas, seus conselhos, seus abraços, tudo isso me deu um gostinho de como seria ter uma mãe de verdade. Seu João, o senhor me mostrou o que é ter um pai protetor e orgulhoso. A forma como o senhor falava sobre suas conquistas, sobre sua família, me fez entender o valor de construir algo com amor e dedicação. E Sofia, minha querida Sofia. Eu sei que você nunca vai conseguir me perdoar completamente, e eu entendo. Mas precisa saber que você foi a pessoa que mais me transformou nestes 8 meses. Sua desconfiança, que eu tanto odiei no começo, na verdade era sua forma de proteger a família que ama. Você me fez perceber que existe diferença entre ser esperta e ser cruel. Há algo que preciso contar para vocês, algo que descobri há algumas semanas e que mudou tudo para mim. Lembram-se de quando eu disse que pesquisei sobre vocês antes de me aproximar? Bem, durante essa pesquisa, descobri algo que vocês não sabem sobre Sofia. Há 2 anos, Sofia escreveu um artigo sobre bullying escolar para o jornal onde trabalha. No artigo, ela contava sobre uma menina que havia conhecido na escola, uma menina nova que tentava desesperadamente se encaixar e que foi humilhada publicamente. Sofia escreveu sobre como se arrependia de não ter sido mais gentil, sobre como aquele incidente a ensinou a importância da empatia. Ela não citou nomes, mas eu soube imediatamente que estava falando sobre mim. No artigo, Sofia dizia: se eu pudesse voltar no tempo, eu teria sido a amiga que aquela menina precisava, em vez de ser mais uma pessoa a julgá-la. Às vezes, um momento de crueldade pode definir a vida inteira de alguém, e carregar essa culpa me fez uma jornalista e uma pessoa mais compassiva. Quando li essas palavras, percebi que Sofia já havia aprendido a lição que eu passei 15 anos tentando ensinar através da vingança. Ela já carregava o peso do que havia acontecido, já havia se tornado uma pessoa melhor por causa disso. E eu? Eu havia me tornado uma pessoa pior. Foi nesse momento que decidi que não poderia continuar com o plano de Rodrigo. Não poderia destruir uma família que já havia me dado mais amor em 8 meses do que eu havia recebido em toda a minha vida. Mas Rodrigo não aceitou minha decisão. Ele disse que se eu não terminasse o trabalho, ele faria isso sozinho, e de uma forma muito mais violenta. Por isso estou escrevendo esta carta. Para avisar vocês, para pedir perdão, e para dizer que, independente do que aconteça, vocês me deram o maior presente da minha vida, a chance de sentir como é ser amada. Lucas, eu realmente te amo. Não da forma doentia e obsessiva que senti por Sofia durante todos esses anos, mas de uma forma pura e verdadeira. Se as circunstâncias fossem diferentes, eu teria passado o resto da minha vida tentando ser digna do seu amor. Sofia, obrigada por ter me mostrado, mesmo sem saber, que é possível crescer a partir dos nossos erros. Seu artigo me fez perceber que a pessoa que eu me tornei não era inevitável, era uma escolha. E agora estou escolhendo ser diferente. Família Santos, obrigada por terem me mostrado o que é o amor incondicional. Vou carregar vocês no meu coração para sempre. Com todo meu amor e arrependimento, Carla. O silêncio na sala era absoluto. Lágrimas escorriam pelo meu rosto, e vi que Lucas também estava chorando. Ela lembrava do artigo, sussurrei. Eu nem sabia que ela havia lido. Que artigo? Perguntou minha mãe, que havia entrado na sala durante a leitura. Expliquei sobre
O texto que havia escrito 2 anos atrás, sobre como aquele incidente na escola havia me marcado e me tornado mais empática. Então vocês duas estavam carregando a culpa daquele dia, disse meu pai, que também havia se juntado a nós. Parece que sim, respondi. Lucas se levantou e caminhou até a janela. Eu não sei como me sentir. Ela mentiu sobre tudo, mas ao mesmo tempo, o amor que ela sentia era real, completei. Como vocês podem ter certeza? Perguntou minha mãe. Porque ela se jogou na frente de uma bala para me salvar, respondi. Ninguém faz isso por vingança. Nos dias seguintes, acompanhamos o desenrolar do caso através dos jornais. Rodrigo e os outros membros da quadrilha foram condenados a longas penas de prisão. Carla colaborou extensivamente com a investigação, ajudando a polícia a recuperar bens roubados de outras famílias e a desmantelar toda a rede criminosa. Ela foi condenada a 8 anos de prisão, mas com possibilidade de progressão de regime devido à colaboração e ao fato de ter salvado minha vida. 6 meses depois, recebemos outra carta dela, desta vez da prisão. Querida família Santos, espero que estejam bem e que tenham conseguido seguir em frente depois de tudo que aconteceu. Quero que saibam que estou bem. Estou fazendo terapia, estudando para terminar o ensino médio. Sim, eu menti sobre isso também, e trabalhando na biblioteca da prisão. Mais importante, estou aprendendo a viver com as consequências das minhas escolhas sem culpar outras pessoas por elas. Sofia, soube que você escreveu uma série de reportagens sobre golpes familiares. Obrigada por usar nossa história para ajudar outras pessoas a se protegerem. Lucas, sei que deve ser difícil para você, mas espero que um dia você consiga encontrar alguém que te ame da forma pura e honesta que você merece. Família Santos, vocês me salvaram de uma forma que nem imaginam. Me mostraram que é possível mudar, que nunca é tarde demais para escolher ser uma pessoa melhor. Não espero perdão, mas espero que um dia vocês possam se lembrar de mim não apenas como a mulher que quase destruiu sua família, mas como alguém que foi transformada pelo amor de vocês. Com gratidão eterna, Carla. Hoje, 3 anos depois, nossa família está mais unida do que nunca. O que vivemos nos ensinou o valor da confiança, mas também a importância da segunda chance. Lucas está namorando uma professora maravilhosa chamada Ana, que conhece toda a nossa história e nos aceita como somos. Meus pais estão aproveitando a aposentadoria, viajando e curtindo os netos que Ana trouxe para nossas vidas. E eu? Eu aprendi que às vezes as pessoas que mais nos machucam são aquelas que mais precisam de amor. Que a linha entre vítima e algoz é mais tênue do que imaginamos. E que o perdão não é sobre esquecer o que aconteceu, mas sobre escolher não deixar que o passado defina nosso futuro. Carla me ensinou que uma única ação pode mudar o curso de uma vida inteira, tanto para o bem quanto para o mal. Mas também me ensinou que nunca é tarde demais para escolher um caminho diferente. Ela ainda está na prisão, mas recebemos cartas dela regularmente. Ela está se formando em pedagogia através de um programa de educação à distância, e planeja trabalhar com crianças em situação de vulnerabilidade quando sair. Quero ajudar crianças que se sentem como eu me sentia, ela escreveu na última carta. Quero ser a adulta que eu precisava quando tinha 14 anos. E sabe de uma coisa? Eu acredito nela. Porque se há algo que aprendi com toda essa história é que as pessoas podem mudar, que o amor tem o poder de transformar até mesmo os corações mais feridos. E que às vezes, as maiores lições vêm das situações mais improváveis. A menina que me odiou por 15 anos acabou me ensinando sobre perdão, redenção e a força transformadora do amor incondicional. E essa, talvez, seja a maior reviravolta de todas.